Olá! Por apenas 2 votos de diferença, o Senado e a Câmara, juntas na sessão do Congresso, mantiveram o veto presidencial à campanha, à propaganda partidária fora do período eleitoral. Sobre isso a gente conversa agora com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Senador, o senhor foi um dos que se articularam favoravelmente ao governo nesse caso. Por quê? Porque é uma demanda da sociedade. Não é justo tirar do povo brasileiro, que já passa por um sacrifício muito grande, sem emprego, sem possibilidades de crescimento nesse momento, tirar 460 milhões de reais para se colocar para se recriar aquelas propagandas de partido às quintas-feiras à noite, lembra? Que se tinha, uma semana era um partido, na outra semana era outra, ficava ali... Para ficar claro, a gente não está falando do período eleitoral. Não, período eleitoral não, nós estamos falando da recriação daquela propaganda que já tinha sido abolida no Brasil e que quase passa, foi uma votação apertadíssima, 2 votos no Senado, 2 senadores, e graças a Deus a gente conseguiu poupar esse dinheiro e poupar seu tempo. Seu tempo para propaganda de partido político. Eu acho que a população com legitimidade tem um pé atrás com o partido político. Eu sou favorável a uma candidatura avulsa ou independente, que você não fique dentro de ter certas orientações, certas armadilhas que infelizmente existem hoje em partido político, que na verdade são muitas vezes cartéis, muitas vezes tem os donos deles. Mas isso hoje ainda não é permitido por lei, né? É permitido, mas essa propaganda iria fundamentar, iria fortificar a imagem de partidos e a população não quer saber disso. E seria renúncia fiscal, ou seja, o governo iria dar uma renúncia, pelo que foi aprovado aqui no Congresso, pela Câmara dos Deputados, iria fazer uma renúncia de 460 milhões para empresas de TV com o seu dinheiro colocarem propagandas de partido. E essa renúncia não vai mais acontecer por 2 votos. Na prática, os partidos não teriam que pagar por esse espaço nas emissoras de rádio e TV, mas depois elas descontariam nos seus impostos ao pagar ao governo. Exato. Quem pagaria era o contribuinte. Isso que iria acontecer. E existiu um trabalho fortíssimo aqui dentro, a velha política agindo para se recriar esse que não é o desejo do povo brasileiro. Foi um debate acirrado, nós utilizamos o nosso tempo do nosso partido para se definir contra, outros partidos também se definiram contra, foram apenas 3 partidos contra todos os outros. Mas a gente conseguiu, por 2 votos, ali foi uma surpresa geral, porque ali estava muito acirrado e inclusive a sessão foi cancelada do Congresso Nacional, porque essa derrota ela foi impactante realmente para quem queria manter, quem queria derrubar esse veto que traria de volta as propagandas políticas em horário aqui na televisão brasileira. Do ponto de vista de análise política, o governo sai mais forte ou mais enfraquecido de uma votação tão apertada em relação ao veto? Olha, é interessante. Eu acredito que o governo agiu corretamente, nesse veto. E nós temos uma linha independente, muitas vezes a gente discorda do governo, outras vezes a gente concorda com a pauta Brasil, e essa é uma pauta Brasil. A vitória hoje foi do povo brasileiro. A gente que vem, Ângela, aqui, muitas vezes somos derrotados, nós que chegamos na casa recentemente, muitas vezes somos derrotados porque ainda somos minoria, mas a gente fica feliz em ver a sensibilidade de muitos parlamentares que inclusive estavam em outros mandatos anteriores e que viram que não era saudável para a democracia, não era saudável para a economia do Brasil e não era justo com o povo o retorno dessa propaganda política partidária que a gente conseguiu derrotar aqui hoje. Na prática, o senhor falou muito da economia que isso supostamente geraria para o contribuinte ou para os cofres do governo, esses 460 milhões. Mas e se o partido quiser usar o seu recurso do fundo partidário, esse recurso já está reservado pela própria lei eleitoral, para fazer a sua própria propaganda? Pode? Isso não é permitido no Brasil, em alguns países isso é permitido. No Brasil, o que nós vamos ter nos próximos dias, talvez semana que vem, o aumento do fundão.
o aumento do valor do fundo eleitoral ficou aberto e a gente está preocupado com isso. Então é bom que a população continue cobrando seus parlamentares, acompanhando, colocando a sua opinião, porque vem mais uma conta bilionária para vocês pagarem justamente para partido político. Nós somos contra, iremos votar contra, iremos fazer obstrução, iremos usar a tribuna para que esse dinheiro suado do povo brasileiro não seja investido em partido político. Por que, senador? Por que o senhor é contra partido político? Por que o senhor não é a favor de um fortalecimento dos partidos? Na nossa democracia, parte da nossa cálculo, inclusive de verbas para o fundo partidário, inclusive de distribuição de lideranças dentro da casa, presidência de comissões, tem a ver com as bancadas dos partidos, porque eles, em tese, são os donos dos mandatos, especialmente na Câmara dos Deputados. Quando o senhor enfraquece o partido, não está enfraquecendo a própria regra e o jogo político do Congresso? Excelente a sua pergunta, e eu quero esclarecer. Existe, infelizmente, negócio, né? O partido virou um negócio hoje, não tem ideologia. Você observa os partidos, são raros aqueles que têm bandeiras definidas, debatidas, colocadas como causas, né? Então, eu vejo que, por exemplo, nós temos senadores aqui, você sabe, que entraram, que não gastaram um centavo de fundo partidário, que chegaram com me permite usar seu celular? Chegaram com o celular fazendo uma campanha pelo celular, através das redes sociais. Isso é a democratização da internet. Isso é o que a gente deve caminhar, porque você precisar de partido político, pode até existir, tem muitos no Brasil. São 33 partidos políticos. Acredito que, como nos Estados Unidos, você ter 4, 5, tá bom demais. Mas, hoje em dia, você com o celular, você consegue mostrar suas ideias para o povo e consegue, sem dinheiro de fundo partidário, sem ter tempo de televisão, chegar ao Senado Federal. Ano que vem tem eleições. Participe, goste de política. Tem uma frase de Platão que eu gosto muito de usar, Ângelo, que diz o seguinte: o destino daquelas pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então estude política, participe de política. Não ache impossível você estar aqui, não. Muitos achavam, eu achava impossível chegar aqui. E nós conseguimos chegar com o debate, caminhando, e a verdade sempre vem à tona. Senador, a gente falou aqui de partido, o senhor falou que é contra. Que esperar das eleições do ano que vem, eleições municipais, agora que esse veto foi mantido a partir da decisão do Congresso? A eleição do ano que vem é a eleição mais importante da história do Brasil. Olha só o que eu estou falando, né? Porque o povo brasileiro está adquirindo consciência cidadã, está participando. E tudo começa na base, tudo começa no município, os vereadores, os prefeitos. Não troque seu voto por nada. Desconfie daqueles políticos que querem te beneficiar com alguma coisa, um material para casa, uma conta de energia. Gente, ele vai dizer depois para você, quando for cobrar o hospital destruído, quando for cobrar uma educação péssima para suas crianças, ele vai cobrar e dizer, olha, eu já te dei aquele negócio lá. Entendeu? Então, participe com ideias. O que é que ele pensa sobre prisão em segunda instância, por exemplo, que está sendo debatida aqui no Congresso Nacional, já que o Supremo, de forma vergonhosa, teve aquela decisão de voltar atrás à prisão em segunda instância. Então, pergunte o que é que ele pensa sobre as bandeiras que você acredita. E você vai sentir a verdade no olhar dele, vai sentir, hoje em dia, tudo que você planta, você colhe muito rápido. E aproveita, acompanha pela TV Senado, pela TV Câmara, acompanha a gente nas redes sociais, põe o seu palpite, a sua opinião aqui, liga no programa para o Senado pelo telefone 0800 e com essa propaganda, essa autopropaganda, aproveito para lhe agradecer. Eu que agradeço. Olha, onde eu ando no meu estado, no Ceará, as pessoas têm acompanhado a TV Senado, é impressionante, a Rádio Senado também, então a equipe de comunicação da casa está de parabéns e levando informações. E hoje eu trouxe uma boa notícia. Eu trouxe uma boa notícia, uma vitória do povo que a gente vê raras vezes acontecer e hoje é um dia de celebrar. Por 2 votos apenas. Parabéns para você. Senador Eduardo Girão, muito obrigada por essa conversa.
Nós conversamos neste programa com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Nós falamos sobre o veto presidencial à campanha partidária fora do período eleitoral. O governo havia vetado essa proposta e o Congresso decidiu manter o veto presidencial. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Se você quiser rever este programa ou qualquer outro da TV Senado, entre na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Ou você pode fazer a mesma coisa pelo YouTube. Vai lá, está lá a nossa página, nosso endereço vai aparecer aí na sua tela. E você também pode usar o telefone 0800 61 2211 para deixar seu recado, sua opinião, participar, como convocou aqui o senador, para que você faça. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até a próxima.